É, pessoal, hoje o programa tá gostosinho aí, hein? Esse jogo aberto, os caras entraram na mente de Renata Fã, fizeram a loira chorar ao vivo aí com essa derrota, com essa eliminação pro time do Mengão, hein? Ficou interessado? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo, que o vídeo hoje tá muito bom, tá muito resenha aí. Os caras entraram na mente da loira, hein? E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Uma parada. Para Pedro, Pedro. Jogou pouco tempo, fez o que era necessário e o Flamengo, de A a Z, venceu o meu Colorado. E essa história é contada com sucesso só pelo lado do Macarena! É Macarena! A torcida colorada compareceu. Mais do que isso, recepcionou a delegação do Inter com ruas de fogo. O brilho colorado na noite decisiva de Libertadores ficou restrito mesmo aos papéis picados, ainda antes da bola rolar. Durante a partida, somente uma finalização do Inter no gol defendido por Rossi. O Colorado saiu da Libertadores da América com 3-0 para o Flamengo no agregado. Vitória segunda-feira. É a única coisa que passa na minha cabeça. Estamos longe de conquistar títulos ainda. Longe de conquistar o título da Libertadores. 5 jogos, né? 5 jogos. Falta um retorno inteiro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o momento defensivo do time vem muito bem. Eu falei antes dos 3 primeiros jogos, antes dos 3 jogos contra o Inter, eu tinha falado lá no CT do Flamengo que se a gente tinha que pensar em cada jogo individualmente. Obviamente que o jogo da Libertadores são 2 jogos e a gente sabe que se a gente não tomar gol vai estar mais perto de vencer. Temos que ter humildade de reconhecer a superioridade do adversário. Realmente não conseguimos criar tantos, tanto no jogo de lá quanto no jogo em casa. Tentamos, dentro da nossa proposta, nos impor, pressionar a equipe deles, mas acho que faltou. Se resume em que o adversário foi melhor e passou nessa eliminatória quem foi melhor. Se a minha saída faz 2 meses. Pelo menos umas 4 vezes você perguntou da minha permanência, né? Então a todo momento é uma possível permanência, né? Do ponto de vista do ambiente externo, né? O que eu estou respondendo é o ambiente externo, porque a cada insucesso de pelo menos desses últimos 5 jogos que a gente não vence em casa, né? Se pauta a permanência do treinador ou não. Né? Então, por isso a possível permanência. Eu não sou treinador internacional, eu estou treinador internacional há 1 ano. Né? Esse cargo não pertence a mim, esse cargo pertence à direção do clube. O Roger é o nosso treinador, né? Nós temos convicção de que é possível reverter esse trabalho, esse momento que nós estamos passando, né? Com o trabalho. O importante é a gente destacar os jogos contra o Flamengo de uma forma e considerarmos para efeito de avaliação de necessidade de melhoria a oscilação que tivemos em outros jogos, como Fluminense, como Campeonato Brasileiro. Porque os enfrentamentos com o Flamengo, eles mostram uma diferença de qualidade gigantesca. E se a gente ficar se apegando somente a isso, a gente não vai buscar soluções que a gente precisa. A partir de agora é unir as forças, né, entender a frustração do torcedor, né, que lotou o estádio, como você frisou, que fez uma festa muito bonita, né, e que hoje nós não estivemos à altura que o torcedor teve na arquibancada. Também olha aqueles coitadinhos de vermelho. Eles não sabem jogar. Coitado. Eu fiquei com vergonha da atuação de ontem. Você não tem vergonha na cara. E o programa é de sábado, estarei lá acompanhando Cruzeiro e Internacional e torcendo como sempre. É o destino, não adianta. Leva uma pancada e nem tem direito para ter tempo de se recuperar. Tem surpresa hoje também. Tem surpresa? O que será? Tem. E agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui em tudo que os caras falaram aí pra Renata Fã, né, deixando ela desesperada, maluca no programa hoje. Vamos dar uma olhadinha aí. Chora que hidrata! Eita! Pois, Garbi, se daqui a pouquinho
acontecer do São Paulo enfrentar o Flamengo na Libertadores, eu sou Flamengo. Ei, Mas assim, rápido? Vai, Sgarbi. Vai, Sgarbi. Pega essa aí. Eu já tô fora. Que confusão que esse menino arrumou. Taca. Era pra quê? Esse urubu tava malvadão demais ontem no Beira-Rio. Ai, gente, trabalhar num dia desses é uma penitência, é uma punição por ver um futebol tão ruim, tão pobre. E o que é? Ô, Jesus. Você é o culpado. Você é o grande culpado. Taticamente, você foi, nhaque. Foi assim que o Felipe Luiz fez Deus ontem. do céu. Ontem não. No Rio de Janeiro, no Brasileirão, não é? Hoje não foi definitivamente um bom dia. Não, calma aí. Hoje, três tacas, como diria o Cicinho. 3 tacas. Eu vou tomar um tacacá. Que isso? Vai, Cicinho. De boa. Taca. É, menino malvado. Que estrago, hein? Agora, só pra começo de conversa, o jogo do Flamengo, na minha opinião, em termos de Copa, de mata-mata, foi perfeito. Não apenas pelo resultado, poderia ter sido mais elástico, mas pela disposição tática, pela concentração, pela seriedade. Em nenhum momento o Flamengo brincou na partida, desrespeitou o Inter. Pelo contrário, ele jogou um futebol de primeiríssima qualidade, de evolução. Muita gente questionou até, nossa, mas Pedro no banco, Luiz Araújo no banco. E olha o que aconteceu. Olha o nível de futebol que o Flamengo atingiu no Beira-Rio. Isso tem que servir de exemplo para todo mundo. Ah, mas é o time de melhor elenco, contratou muito bem. O Felipe Luiz foi cirúrgico, ele escolheu esses jogadores, ele conhecia, ele sabia o que estava fazendo. Ele quer o Brasileirão e quer a Libertadores. Correram riscos e foram eliminados na Copa do Brasil para conseguir algo melhor. Esse é o objetivo. Então, o Inter foi presa fácil, não ofereceu resistência, não jogou aquele futebol de alma, de garra, de vontade, não foi combativo, não aproveitou a energia linda que vinha da torcida e foi eliminado. Ponto. Eu, como torcedora, tô nas cordas, na lona, nocauteada. É isso! Eita. Cicinho. Ele dá risada, ele me olha. É que Cicinho não dá pra rir. Eu não estava rindo, olha aqui, ó. Tá Botox mão da gota esse daqui que fizeram, Botox do Ulisses. Renata, mas... Só você vai fazer da risada. Vamos falar do jogo? É de se desesperar então, mesmo. tava falando do jogo. Na verdade, assim, a postura do Inter e o ponto que você tocou, que é muito importante. Acabou. Ele tenta ser sério, mas é difícil negar. Acabou. Perdeu. Olha, o problema de ser torcedora do Inter é que sempre tem o dia seguinte ainda. Não é só a derrota. Tem o dia seguinte e muito mais. E a internet. Gente, eu não imaginei que o Brasil era tão grande assim. É grande. E você tem muita moral na internet. Grande! Até quem não torce pro Flamengo torceu, olha. Ronaldo. O Ronaldo. Até o Sgarbi, que era Vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou sair nessa ambulância porque o Flamengo tem uma zaga perfeita, porque os laterais se comportaram bem, porque Aguirre e Bernabei foram contidos, não tiveram espaço, não tiveram oportunidades, chegando sempre atrasado nos lances. Por quê? Porque o Flamengo jogou 2 jogadores ali e que definiram e que bloquearam as ações do Inter. E aí o primeiro gol, não sei não, hein, Rocher? Estranha aquela bola, hein? Eu achei que dava pra pegar, ainda mais a qualidade do Rocher. Não pode soltar uma bola dessa. Não pode. Aí você tem um meio-campo comandado pelo mestre uruguaio Arrascaeta, que não jogou a primeira partida no Rio. E quem é que faz o primeiro gol? Arrascaeta. Aí, quando o Flamengo, depois de muito tempo, que demorou até pra mexer, fala assim, estamos cansando. Joga o Pedro. Aí ninguém para Pedro. Não teve para Pedro, né? Teve gol para Pedro. Isso sim. Gol para Pedro. Gol para Pedro. Luiz Araújo cruza e quem faz? Pedro. Mas que jogou bola aquele tal de Saúl. Rapaz! Eu não esperava que ele jogou bola no Saúl. Rapaz. E sabe que o que é desesperador? É você torcer para uma equipe e aí você tá acompanhando, aí durante o jogo você ouve, olha... O Felipe Luiz vai mexer, aí vem Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro, Ayrton Lucas. Eu falo assim, o que a
gente esperava era uma outra postura do Inter. Alguém vai passar por isso também, não apenas eu, hein? Hoje é meu dia, tô aqui. Exatamente. Firme e forte, nem tanto. Gostoso eu ouvir assim. Gostoso eu ouvir assim, real. Gostoso eu ouvir assim, ó. O placar informa mudança no time do Corinthians. Que Corinthians? Quer colocar Corinthians? Félix Torres. Entra Pituzinho. Bidô. O Kaique até que foi bem. Mas na hora que soltou ontem para entrar o time do Flamengo, eu falei, mesmo, o jogo já não começou? Porque a impressão que a gente tinha, que a velocidade do jogo era uma coisa assim fora do normal. Não, e vale ressaltar também, e é uma das coisas agora falando sério, que o Roger, alguns conceitos precisam ser mudados. Porque a gente vê o Felipe Luiz mudando, mas o Felipe Luiz com esse time do Flamengo, tudo bem. Só que a equipe do Inter precisava pelo menos ter um padrão de jogo. Porque o Roger substituiu e colocou o Borré. O Borré, ele estava em todos os lugares do campo. Não é possível que o Roger entrou e falou assim, Borré, entra lá e se vira. Até porque na hora porque a bola não chega, daí o cara começa a ficar desesperado, vai buscar a bola. Não, você chega, tudo bem. Em outros setores que ele não deveria ocupar. E outra coisa, você tem um cara como Borré ou como Ener Valencia, por mais que o Ricardo Matias fez 2 gols contra o Bragantino, que tá numa fase horrorosa. Gente, é um menino, não é nele que a responsabilidade tem que recair. Num jogo desse tamanho, de Libertadores, valendo o ano, a temporada, você não pode começar o jogo com um menino que não vai resolver, que tava igual um cone ontem. Você tem que jogar com os caras que tem que aguentar a responsabilidade, que foram contratados pra isso, que já fizeram isso. Se eles jogarem mal, aí você cobra, você faz outra coisa. Mas ontem o Inter já entrou de um jeito que, na minha opinião, não era suficiente pra pelo menos empatar o jogo com o Flamengo, o que não adiantaria nada. Pessoal, quem também falou aí sobre essa vitória do time do Mengão foi a galera do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram dessa vitória do time do Flamengo. Assim, pareceu fácil. Não pareceu? Pareceu. Foi mais fácil do que tirar o papel picado do campo. É verdade. Deu menos trabalho. O Inter deu menos trabalho ao Flamengo do que o papel picado deu ao estádio. Porque, repetindo, quando teve o sorteio, a gente imaginava um confronto super equilibrado. Lembra quando aconteceu? O nosso Flamengo pegou e o Inter, né? Os dois pegaram o confronto mais difícil. Com o passar do tempo, é verdade que acho que isso se distanciou um pouquinho. Desde o sorteio. Mas no campo foi mais distante ainda o que os dois times fizeram, não foi? Porque desde o sorteio o Inter é líder do grupo da morte, que era o grupo mais difícil. Verdade. Da Libertadores, mas aí veio a janela, né? Então, a gente até esperava que na janela o Inter recuperasse, né, elenco, os jogadores que estavam desgastados, só que aí o salto do Flamengo na janela de transferências é brincadeira. Com as contratações. O salto é brincadeira. O salto... E aí o Felipe Luiz conseguindo encaixar o que o Saúl e o Jorginho fizeram ontem, o Plata também, deslocado pro lado direito, porque o Plata está sendo utilizado em 2 funções, né? Na verdade, em várias, mas principalmente como centroavante, quando ele precisa de alguém mais móvel, e também como ponta-direita para descansar. Ontem, no caso, ele descansou o Luiz Araújo, que vem sendo titular da função. E o Plata fez um jogo excepcional. Saúl e Jorginho novamente, né, como dupla de volantes, cara, eu não tenho nem muito o que falar, porque eles botaram o jogo no bolso. No momento, e é legal quando a gente faz assim, né, o pré-jogo, a gente fez o campeão ontem com o Donk, e a gente falou, se o Internacional for subir as suas linhas, e era o necessário, o Roger precisava que o time marcasse em cima até para ganhar o ambiente do estádio que ficou, né, um pouco mais frio por conta lá da questão lá do show que deu tudo errado. Mas enfim, precisava subir as linhas, e no momento que o Inter subiu, Saúl e o Jorginho começaram a bater bola. Era só não estar mais comigo, só 2 toques, pá, e o meio-campo do Internacional ficou perdido. O Inter ele foi sentindo ao longo dos minutos. Foi o famoso não dá. Desculpa, Mari, mas foi o famoso assim, não dá. Quando tá jogando contra os caras que são acima do seu nível, tu fala, cara, não vai dar. Não dá. Isso. Desculpa, Mari. E com 20 minutos isso parece que já ficou evidente. Isso, porque assim, o início, até esses 20 minutos, era um jogo muito concentrado nessa intermediária. Do perde, recupera pros 2 lados. Eu acho que teve esse momento, assim, do Internacional. Mas aí, na primeira chegada do Flamengo, que depois a gente tem até uma análise, né, num lance ali, que passa pelo Plata, o Flamengo consegue circular essa bola pros 2 lados, o Inter já mostra ali que defensivamente ele estava perdido. Porque o Flamengo saiu muito rápido, o primeiro espaço que ele encontrou, ele já estava na área do Internacional com uma chance muito clara de gol. E aí, a partir dali, acabou tudo pro Internacional. O gol acontece logo no próximo minuto, e aí as coisas foram se desenhando de um Flamengo muito confortável em campo. Muito confortável. Não foi um jogo que, obviamente, gera desgaste emocional, físico, isso é claro.
Mas o Flamengo não precisou se matar. O Flamengo não precisou terminar o jogo com aquela imagem dos jogadores com cãibra. Comemorando o Flamengo o final, estava confortável jogando o seu futebol. Ô Mário, o Flamengo agora ele tá do lado argentino da chave. Sim. Né? Ele vai enfrentar o Estudiantes. E do mesmo lado da chave tem uma fase de quartas de final com o Vélez contra o Racing. Boa. O Flamengo é melhor que esses outros 3 times? De longe. O Racing eu acho que dá mais jogo. Por ser copeiro? Pelo que a gente tem visto do Racing, né? Contra times brasileiros também, muito forte. Também. O esquema ali de trocação mesmo, né? Agora contra os outros, o Estudiantes ontem fez um jogo muito fraco. Muito fraco. Mas a gente tem, então, o Flamengo tem um caminho acessível, para não dizer aberto, desse lado da chave, Jair. Tem. E até essa responsabilidade também. É a realidade. A responsabilidade da janela que foi feita, do investimento que foi feito. O Flamengo é mais time. E só que a questão do Racing é tomar... Eu tô falando já, né? Projetando. Se passar, né? Passando, né? Do Estudiante. A questão do Racing, que também, se passar, tem a questão que é interessante da mudança de esquema tático. Mas enfim, o Flamengo tem a responsabilidade, sim, do lado da chave. Tem que falar a verdade aqui. E a galera do F360 também não ficou para trás. Trouxeram aí bastante informação dessa vitória do time do Mengão. Falaram bastante coisa. Trouxeram aí também, né, essa visão do Saul com o Jorginho lado a lado em campo. Vamos dar uma olhadinha aí que ficou muito interessante. Agora vamos para o Flamengo, novamente. Também já falamos do Flamengo muito no início do programa, mas agora nesse bloco. Com aquela tela, por favor, tá aí a tela. Já com o próximo adversário. Falei errado agora há pouco. O Eugênio muito bem me corrigiu. Falei Independiente, é o Estudiantes. Rubro-negro leva a melhor. Confrontos entre Estudiantes e Flamengo na história. Teve uma vitória do Estudiantes, 4 empates e 3 vitórias do Flamengo. Uma classificação do time argentino e 3 do Flamengo. Todos pela Supercopa Libertadores, último em setembro de 94, é isso? É isso? Setembro de 94. Isso. É isso, né? Eugênio, você trabalhou, você comentou os 2 jogos do Estudiantes e, obviamente, o Flamengo você acompanha no dia a dia aqui. O que você imagina, o que você vislumbra, que análise você faz, começando com Estudiantes e depois o confronto? Por gentileza, Eugênio. Olha, Bel, como o futebol hoje em dia tem sido jogado, né? Você acompanhou também na terça-feira à noite o jogo entre Racing e Peñarol. Sim. Então, o duelo ontem do Cerro Porteño com o Estudiantes foi muito parecido, Bel. O que significa dizer? Jogo muito intenso, muita marcação, muita falta, muito bloqueio de defesa, mas também de muito erro técnico. Eu acho assim... Nos dois? Dos dois jogos? Dos dois jogos. Ou só no Estudiantes jogou melhor até a primeira partida, que venceu por 1-0, num pênalti Mandrake. Não achei que foi pênalti, mas foi melhor. Ontem também tinha a vantagem, né? Tinha 1-0. Então, fez a opção por administrar o resultado. Sofreu praticamente nada defensivamente. O Cerro Porteño não foi capaz de gerar situações de gol, mas ele também criou praticamente nada no ataque. Falou assim, tá bom 1-0 que eu trouxe lá do Paraguai, eu vou ficar aqui. E é um jogo de muita luta. A impressão é o seguinte, os caras fazem tanta força para ganhar a posse de bola, que quando ganham, erram passe, erram decisão, mas erram muitos erros técnicos das duas equipes, mas aqui no caso não importa mais o Cerro Porteño, que já foi eliminado, e pensar no Estudiantes, que vai jogar contra o Flamengo. Então, repito, vai ser um jogo brigado, um jogo de muita luta, muita disposição, mas tecnicamente o Flamengo é muito superior ao time do Estudiantes e é muito favorito para o duelo. E eu, ultimamente, né, na comparação entre brasileiros e argentinos, não só o Flamengo, mas os brasileiros têm levado vantagem, sim, muito por questão econômica e também por conseguir montar elencos melhores. Já não há mais aquele temor sobre encontrar um time argentino. Na Libertadores, né? Que na Sul-Americana o Racing varreu todo mundo ano passado. Mas é isso, Abel. É um contexto diferente. Os times de Sul-Americana, geralmente, o Cruzeiro do ano passado, por exemplo, ainda estava se reconstruindo, tinha retornado de Série B. Então, o Corinthians, quando disputa... Atlético Paranaense, Corinthians e Cruzeiro. Pois é, o Atlético Paranaense acabou rebaixado, o Corinthians com toda a instabilidade que a gente tem visto e o Cruzeiro em reconstrução. Sem falar no Botafogo na Recopa ainda, né? É verdade. Exato, mas o Botafogo
Botafogo também no momento em que estava mudando tudo. Agora, no cenário normal de Libertadores, fica muito difícil para os argentinos competirem de igual para igual com os times brasileiros. É claro que o Estudiantes, por ser um time que tem casca, com história, com camisa, é sempre respeitável, mas o Flamengo é amplo favorito para passar, porém, observando o histórico dos últimos anos. Nos últimos anos, o Flamengo caiu para equipes inferiores na Libertadores. Foi assim até mesmo com o Rogério Ceni em 2020 para o Racing, que era outro Racing, 2023 para o Olímpia, 2024 para o Penharol. O Flamengo era superior a todos esses adversários e caiu. Então precisa servir de alerta. A diferença hoje está no Flamengo. Sim, é um Flamengo mais confiável do que na comparação com esses times. Técnica e taticamente do que era nessas temporadas anteriores. E até na eliminação para o Olímpia. Ali com o Sampaoli, numa confusão total, o clima interno não era bom, o departamento de futebol não funcionava de forma profissional. Hoje... Contra o Racing, era com o Rogério Ceni, foi nos pênaltis, não foi? Foi nos pênaltis. Mas ainda assim decepcionante. Se esperava muito mais do Flamengo, que acabou sendo campeão brasileiro. Mas o ponto para o Flamengo é entender o seu favoritismo, aceitá-lo, mas respeitar muito o adversário do outro lado, sabendo do trauma dessas eliminações, porque naturalmente o Flamengo jogando o que está jogando, se impondo da maneira como tem conseguido diante dos adversários, a tendência é o Flamengo passar. Mas, de novo, olhar para o lado do Estudiantes, sabendo que é um gigante continental, mas que o Flamengo, pelo elenco que tem, pela bola que tem jogado, tem condição de passar até com relativa tranquilidade. A decisão é fora, né? O Flamengo joga primeiro no Maracanã. Flamengo primeiro no Maracanã. E a segunda fora entender o ambiente, que é um ambiente muito intenso, né? Um time que vai lutar muito. Mas, assim, você tem ali o Thiago Palacios, que é o camisa 10 deles. Eu ia te perguntar isso. Algum destaque individual? Não. Teoricamente, você tem o Thiago Palacios, que é o melhor jogador. Não jogou nada nessas 2 partidas contra o Cerro, tá? Gosto muito do Ascacíbar também. O Ascacíbar é o líder de pegada no meio de campo, o líder psicológico, que comanda o time. Foi quem bateu o pênalti, que deu a classificação. Rapidinho aqui, pessoal. Vocês acham que o Flamengo, né, tem que ter medo do Estudiantes? Vocês acham que é um time que pode sim eliminar o time do Flamengo? Na minha opinião, eu acho que o Flamengo é superior, né? Lógico que o futebol tem essas coisas, mas eu acho que o Flamengo é superior tanto fora como no Rio de Janeiro. Essa é a minha opinião a respeito desse jogo entre Flamengo e Racing e Estudiantes, na verdade. Se o time do Flamengo continuar assim, né? Crescendo. Que é que nem os caras falaram, né? Em outro vídeo aqui que a gente postou. O próximo mês o Flamengo vai estar melhor do que esse. No outro mês o Flamengo vai estar melhor do que o mês que vem. Então os caras vão se adaptar. Então eu acho que o Flamengo passa sim pelo Estudiantes, na minha opinião. Mas e vocês? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? E agora vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Mas tecnicamente não é esse primor todo. É um jogador de força que chega na área, inteligente, mas tecnicamente seria o Thiago Palacios. Tem um outro jogador que está ganhando espaço no time. Ontem saiu do banco de novo. Que é o Facundo Farias, que tinha feito sucesso no Colón, foi para a MLS e voltou agora, mas que ainda não conseguiu ganhar a posição titular. Tem o Medina, que é um nome que outro dia foi ventilado no São Paulo, lembra que a gente falou sobre isso aqui? Um ex-jogador do Boca Juniors, que tem alguma qualidade, é muito esforçado, briga muito pela bola. Tem o Cetré, o colombiano, mas nenhum deles, você olha assim e imagina que possam assustar o Flamengo. Claro que podem resolver jogo, podem. Mas, pelo que tem mostrado, eles estão num nível tecnicamente bem inferior ao que o Flamengo mostra. A questão Ascacíbar é o artilheiro do time. E é volante. 3 gols. E é volante. Ele bate pênalti, se eu não me engano. Bate pênalti. Foi, inclusive, o gol que ele fez contra o Cerro. Mas chega na área também, pisa na área. Palácios também tem 3 gols, é isso? E a grande novidade do Estudiantes foi a contratação do Muslera, que chegou agora no meio do ano. É um goleiro, o currículo fala por si só, a seleção uruguaia. Mas também não... Mas aí, quando a grande contratação do time é o goleiro e o Flamengo, Saul, Jorginho, Samuel Lino, olha a diferença técnica e até mesmo de poder de investimento. E aí tem um outro ponto para mim que aumenta o favoritismo do Flamengo. O Calçade falava isso ontem, eu concordo muito. Acho que o Flamengo daqui a um mês vai ser melhor. É melhor do que essa versão, porque a gente está falando do Saul que foi titular ontem. É um jogador ainda que vai ter maior adaptação. Então, assim, acho que o Samuel Lino chegou nessa janela.
Você tá falando o Emerson Royal, você tá falando de um Flamengo que tem muitas peças que ainda estão se adaptando ao time. É que o nível é extremamente alto, os jogadores já chegaram jogando bem, o Samuel Lino vinha do Mundial, então já estava fisicamente preparado para essa demanda. Você tem o Carrascal também. E assim, o Felipe Luiz com toda a cautela em relação a que os jogadores estivessem preparados para jogar dentro daquilo do estilo do Flamengo. Então, assim, o Flamengo... A gente viu essa atuação de controle absurdo ontem, mas eu acho que quando chegar no confronto com o Estudiantes, a gente vai estar falando de um nível ainda mais alto do Flamengo. Então todo mundo concorda que o Flamengo é favorito. O Eugênio já trouxe a opinião dele. É favorito contra quase time, né? todos os times. Ele é favorito até a Libertadores. final da Libertadores. Você falou do técnico. O técnico é o Eduardo Domingues, ex-jogador do Huracan, ex-zagueiro, que já está há algum tempo à frente do Estudiantes de La Plata, depois de ter sido campeão, né? Ele conseguiu ser campeão com o Colón, que é um clube pequeno do interior da Argentina, fez muito sucesso ali, começou no Huracan, sucesso no Colón, foi para o Estudiantes e lá já levantou algumas taças. O Estudiantes ano passado foi campeão da Copa da Liga e já ganhou Recopas. Lá todo dia tem uma Copa, né? Mas é um time que, para o cenário argentino, hoje é um time de bom nível, de disputar competições em alto nível, mas se você comparar com o Flamengo, fica muito difícil para eles. Então, nas quartas de final, acho que cumpriram o papel até aqui, vão tentar ir além. Vão tentar chegar numa semi, o que eu acho pouco provável que aconteça. Assim, o Estudiantes, você respeita muito a mística e até a tradição do Estudiantes de ganhar títulos sem ter ali um time estrelado, um time fascinante. O time campeão da Libertadores de 2009, do Verón, era ali um time que ninguém dava nada no começo. Aí o Gata Fernandes começou a jogar bola, o Bocelli. Então, contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro na final. Perderam o jogo na Argentina e ganharam. Não, foi 0-0 na Argentina. E o Cruzeiro era muito favorito, sai à frente na final jogando em casa e o Estudiantes consegue a virada. Então, por tudo isso, se respeita, né, a capacidade do time de lidar com esse cenário, de ser o azarão, de jogar ali muito com suas armas, de conseguir aumentar a competitividade. Mas, jogo por jogo, realmente não tem comparação. O Flamengo muito favorito. Eu tenho uma pergunta que eu confesso que eu considero difícil responder, mas vamos ver o que vocês vão me dizer. O que o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, classificado para as quartas de final com 2 vitórias sobre o Internacional, o que o Flamengo tem que melhorar? Quais são os defeitos? Não é difícil essa pergunta ou é fácil? É difícil. Não, mas é difícil, não é? Defeito... o Breler já tem a resposta. Então vai lá, Breler. Não, defeito todo time tem. Sim. Se você pegar... Mas é mais difícil de ver nesse, né? Se você pensar, um dos melhores times que a gente viu nos últimos tempos, o PSG do Luiz Henrique. É um time praticamente perfeito e na final contra o Chelsea ficou evidente. É um time que também pode evoluir, que tinha lacunas defensivas. Ele deu muito foco ali. Exato. Sem o pátio... Está no seu campo de visão, estão os erros rubro-negros? O que o Felipe Luiz pode melhorar, desenvolver? O quê? Dinâmica de jogo sempre pode evoluir. Então, encaixando agora o Samuel Lino do lado esquerdo, já tendo essa base titular mais estabelecida, é agora melhorar a consistência de jogo e o principal, o que se tem um porém no trabalho do Felipe Luiz, que ele até fala, olha, o meu trabalho é desenvolver o time para ser seguro defensivamente e que os jogadores tenham condição de marcar, chegar lá na frente criando situações de gol, é a tal da efetividade, é de converter mais as chances e as oportunidades que cria. Boa. Mas aí é muito da confiança dos jogadores, um time melhor estabelecido, jogadores tendem a confiar mais que podem fazer gols, que podem ganhar por goleada. O ponto é esse, mas olhar para o Flamengo hoje e tentar falar, nossa, o trabalho não anda, o trabalho do Felipe Luiz poderia ser muito melhor, não vejo dessa forma. Por isso que eu falei que é uma pergunta difícil. O que tem que melhorar? Pô, o time está jogando muito, pô. Desculpe. São pequenos ajustes que o Felipe Luiz certamente sabe o que tem de melhorar e está fazendo o Flamengo andar nessa direção. Eu, desde que o Felipe Luiz assumiu, só consigo enxergar evolução passo a passo. Às vezes ela não acontece na velocidade que o torcedor quer. O torcedor quer espetáculo sempre, quer o time sempre se impondo, todos os jogos muito bem. Isso não vai acontecer, mas numa perspectiva realista, é um trabalho em que a gente consegue enxergar não só
um bom estágio, já de uma equipe bem formada e com identidade, mas também perspectiva de evolução, porque o técnico é muito competente. É isso, para de repente não ter surpresas e não perder títulos que parece que estão ficando perto, principalmente o brasileiro. Manter foco. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo venceu ontem o time do Internacional por 2-0 com direito aí a gols, né, do Arrascaeta e do Pedro, né? No agregado foram 3-0 aí pro time do Flamengo, tá? O primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo tinha vencido por 1-0 com gol de Bruno Henrique. E agora no Beira-Rio o Flamengo venceu por 2-0, no agregado foram 3-0. E nos últimos jogos, né, foram 3 jogos consecutivos aí, a um do Flamengo bateu aí, né, no Internacional. Bateu no Rio de Janeiro, bateu 2 vezes, né, lá no Rio Grande do Sul. Então, né, o Flamengo tá aí. É o pai do Inter, né? Ontem o Flamengo venceu e convenceu, né? Agora o Flamengo está nas quartas de finais da Copa Libertadores da América e vai enfrentar aí, né, o Estudiantes, né? Vai ser aí o próximo adversário do time do Flamengo nas quartas de finais. Pois bem, aí e também agora, né, o Flamengo vai focar aí no Campeonato Brasileiro, vai ter 2 jogos agora no Maracanã, um contra o Vitória e o outro contra o Grêmio, tá? Na segunda e no próximo domingo, dia 31, o Flamengo também volta ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo agora vai dar uma focada no Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo que é o líder da competição. Mas e aí? O que é que vocês acharam aí dessa partida de ontem? Quem vocês destacariam para essa partida? Eu acho, assim, na minha opinião, o Saul se destacou muito no jogo de ontem. Lógico, o melhor da partida foi o Arrascaeta, o Pedro fez gol, mas na minha opinião, eu acho que o Saul se destacou demais nesse jogo de ontem, tá? Mostrou muito serviço, né? Jogou muito bem ao lado do Jorginho, se adaptou muito bem com o Jorginho. Lembrando que os dois já jogaram junto no Chelsea, tá? Tiveram uma passagem ali pelo Chelsea, os dois juntos, tanto o Jorginho e o Saul. Então, por isso que eu acho que os caras também estão um pouco, né, relembraram os velhos tempos. E o meu destaque vai aí para o Saul, na minha opinião. Mas e vocês? O que é que vocês acham? Quem seria o destaque desse time do Flamengo no jogo de ontem? Além de Arrascaeta, né? O Pedro que fez o gol. Mas, na minha opinião, eu colocaria o Saul como destaque dessa partida, porque mostrou muito serviço ontem. Mostrou que vai pegar essa titularidade no time do Mengão nos próximos jogos. Será que vamos ver ele no Campeonato Brasileiro? Não sabemos. Mas que na Libertadores ontem ele mostrou muito futebol, mostrou muito empenho e jogou demais também. Foi um dos destaques dessa vitória do time do Mengão ontem. Mas e aí, o que vocês acharam dessa vitória do Flamengo, essa classificação? O que vocês acharam do próximo, né, adversário do Flamengo, que é o Estudiantes? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto aí, nós, e até a próxima. Fui!